Agora a gente vai voltar a falar sobre saúde. Você dá importância ao seu fígado do jeito que ele merece? Sabia que ele é um dos principais órgãos do nosso corpo e que, com problemas, problemas com ele podem fazer eco em todo o organismo? Como é que a gente faz para manter o fígado sempre saudável? E os especialistas alertam que é sempre preciso prevenir. Eu vou conversar agora com o cirurgião gastro, Maxwell Boga. Maxwell, bom dia. Bom dia, mano. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Viu? Quando se fala em fígado, a primeira coisa que a gente sempre pensa é cirrose, mas há outras doenças ligadas ao fígado, né? Na verdade, a cirrose, ela é um estágio terminal das doenças hepáticas. O que a gente chama de cirrose nada mais é do que a perda praticamente quase que completa das funções do fígado por uma agressão, muitas das vezes, continuada aí ao longo dos anos. Em alguns raros casos aí, de uma maneira mais rápida, mas geralmente por uma doença que acomete esse fígado por muito tempo já. Quer participar com a gente? 99897.000, você faz a sua pergunta também para o Dr. Maxwell. E aí, quando se fala em cirrose, você falou desse tipo de comportamento, a gente sempre liga apenas à bebida, mas nem sempre é assim, né? Na verdade, a principal causa de cirrose, tanto no Brasil como no mundo, é a infecção crônica pelo vírus C, pela hepatite C. Na verdade, o álcool, apesar de ser uma causa mais emblemática, não é a principal causa de cirrose, nem no Brasil, nem no mundo. A principal causa é a infecção pelo vírus C. Que é da hepatite, Que é o da hepatite C. Atinge o fígado. Aliás, a gente são 3 hepatites, doutor Na Maxwell? verdade, basicamente, nós temos 5 tipos de hepatite, que são denominadas de acordo com letras. A hepatite da infância, que é a mais comum, que é a hepatite A, Temos a hepatite B e C, que geralmente são relacionadas aí à troca de fluidos. Além disso, temos ainda a D e a E. E no caso, é possível prevenir? Olha, sim. A hepatite A e a hepatite E, ela tem uma transmissão normalmente que a gente chama de orofecal, ou seja, muito intimamente relacionada a saneamento básico, a condições de higiene. Então, uma maneira, apesar da hepatite A ser considerada uma doença da infância, ela está intimamente relacionada aí com as condições de higiene e de saneamento básico. As hepatites B e C, e a hepatite D normalmente está associada à hepatite B, quando ela está presente, ela está mais relacionada aí a troca de fluidos, sobretudo sangue. Então, também existem medidas para você minimizar. Lembrando ainda que a hepatite B ela é passível de vacinação. Então, o que não acontece com a hepatite C, mas a hepatite B ela pode ser prevenida, inclusive, por vacina, constando aí no calendário vacinal anual, básico. E no caso, essas doenças que a gente citou agora, a cirrose, hepatite B, hepatite C, apresentam sintomas? O fígado, como você bem falou no começo da conversa, ele está intimamente relacionado com uma série de mecanismos no nosso organismo. Então, por isso ele pode ser acometido por uma série de doenças diferentes e, como tal, tem uma série de manifestações que podem variar desde nada, de manifestação nenhuma, passando por sintomas que a gente chama de pródromos bem inespecíficos, como um cansaço, um desânimo, às vezes uma febre baixa, e até sintomas exuberantes, como a icterícia, que é aquela coloração amarelada, e as complicações relacionadas à cirrose, como hemorragias digestivas, acúmulo de líquido na barriga, alterações mentais importantes, que é o que a gente chama de encefalopatia hepática. Muito bem. É o começo da nossa conversa com o Dr. Maxwell, falando aqui sobre as doenças do fígado. Já estão chegando perguntas, as suas perguntas para o Dr. Maxwell. A gente volta já com essa conversa sobre os cuidados com o fígado, tá? E aí, médicos do Rio Grande do Sul fizeram uma cirurgia delicada. Foi um transplante de fígado entre 2 bebês. O doador era um recém-nascido e a receptora, uma menina de 11 meses com uma doença congênita. A Laura se recupera bem na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Porto Alegre. A gente já havia mais de 6 meses esperando, na lista de transplante de doador falecido. E simplesmente eu estava em casa com ela e recebi uma ligação que mudou a vida dela, Que tinha um possível doador, Esse foi o primeiro transplante no Rio Grande do Sul com um doador tão pequeno. O bebê tinha 19 dias de vida e o fígado dele pesava apenas 139 gramas. Compatível com a Laura, que dependia de uma doação para continuar vivendo. A gente tem muito mais doadores adultos
muito por causa das doenças que levam os adultos a ter uma morte encefálica do que uma criança e o próprio desconhecimento da própria família de que uma criança pode sim ser um doador e salvar uma outra criança. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, 191 crianças estão à espera de um fígado no Brasil. Para Laura, a agonia terminou. Daqui para frente agora é só alegria, só vitória, né? Tem alguns cuidados, mas agora ela é uma criança normal, né? Vida nova. Vida nova, que notícia boa que a gente traz, né? E o doutor Maxwell Boga, que é cirurgião gastro, estava acompanhando. Raro, né? É extremamente raro, né? Você ter um transplante nessa faixa etária, né? Uhum. Ainda que nos últimos anos, né, até por incentivo governamental, nós temos aumentado muito o número de transplantes de fígado em todo o país. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é garantia de vida, né? Deixa eu trazer, a gente está falando hoje sobre as doenças do fígado. O doutor Maxwell trouxe algumas delas e eu deixei agora para a gente falar da gordura no fígado. Sim. Tem muitas perguntas aqui, o Dândalo, olha, ele tem gordura no fígado, já cortou as frituras, refrigerante, voltou a caminhar, isso ajuda? Isso ajuda. A gordura no fígado, né, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né, que é a esteatose hepática, né, que é causada pela esteatose hepática, tem aumentado muito a sua incidência, muito pelo estilo de vida adotado, né, atualmente na nossa sociedade, né, com hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo, e o tratamento para ela é justamente essa, né, que o espectador está fazendo, que é adequar a sua dieta, fazer atividade física aí no mínimo aí de 150 minutos por semana e tratar aquelas condições que podem ser a causa, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, tudo isso está relacionado. E hoje é a melhor linha de tratamento. A obesidade é um peso realmente para o fígado e no mundo é um problema de saúde pública, né? A obesidade hoje é uma pandemia, né? Acomete praticamente, né, o mundo todo e um dos órgãos, né, alvo da obesidade acaba sendo o fígado. Acredita-se que até 2050 nos Estados Unidos essa gordura no fígado, essa hepatite causada pela gordura no fígado, ela consiga ultrapassar, inclusive, a hepatite C como causa de cirrose. É um problema e a gente precisa estar atento porque é possível prevenir e tratar com essas questões que o senhor trouxe. Olha, a Luciene tem gordura no fígado, Mônica, há muito tempo e não faz ultrassom há muito tempo para verificar como é que está. Está sentindo a boca amarga e, às vezes, enjoo e dor de cabeça. Podem ser sinais de que é preciso olhar com mais cuidado? Sim, como eu comentei, né, alguns sinais das doenças hepáticas, eles são muito discretos, muito inespecíficos, né? O simples fato de fazer ultrassonografia não é, né, o que a gente precisa fazer. Hoje até aumentou muito o diagnóstico pela evolução dos aparelhos, né? Mas ela precisa realmente procurar um especialista e principalmente já iniciar mudanças comportamentais aí, de hábitos de vida para poder já tratar essa gordura no fígado. A gente tem aqui lá de Uberaba, Dausley, o medicamento ajuda também, além de tudo isso que você disse, atividade física, cuidado na alimentação, medicamento entra no tratamento da gordura no fígado? Olha, um medicamento específico para a gordura do fígado, né, ainda a gente não tem evidência científica razoável para indicar. O que a gente usa em termos de terapia farmacológica para a gordura no fígado? Nós temos trabalhos mostrando que a ingestão de vitamina E, ela pode ajudar, né? Alguns remédios que são usualmente utilizados para o diabetes, né, como a metformina, as glitalizonas, elas podem ajudar também, mas o tratamento farmacológico, normalmente ele está destinado para aquelas doenças que sabe-se ter relação com a gordura no fígado, como pressão alta, diabetes, o colesterol elevado, hipotiroidismo, e lembrando que até algumas medicações podem ser até causa de gordura no fígado, então precisa ficar bastante atento com relação a isso e sempre procurar um especialista nesses casos. Que tipo de medicação, doutor Maxwell? Olha, estrógenos, né, que são alguns hormônios, podem favorecer, alguns antiarrítmicos podem favorecer o surgimento da gordura no fígado, alguns, né, suplementos alimentares, sobretudo quando mal indicados, né, podem causar esse tipo de comprometimento no fígado. Estão chegando muitas perguntas para você, viu, doutor Maxwell? A gente tem a nossa amiga Cristina, lá do Pequis. Cristina, um beijo para você também. Ela disse que sente muita queimação, é quase que diária, pelo que eu entendi.
pede tem alguma relação com alguma doença do fígado? Olha, pode ter, mas não é o mais usual. Né? Essa queimação que nós chamamos aí de epigastralgia ou pirose, normalmente ela está mais relacionada com doenças do esôfago e do estômago. Né? Mas, né, numa avaliação com o médico pessoalmente, ele vai ter condições de saber se tem e fazer a investigação adequada. A gente falou sobre vacinação no primeiro bloco, na primeira parte da nossa conversa. Marilza de Araguari, a vacina contra a hepatite B é segura? Olha, ela é segura, ela deve ser realizada, né? Mas, como toda medicação, né, ela pode ter alguns efeitos adversos. Porém, né, a gente recomenda fortemente, né, que ela seja realizada, porque previne uma doença grave e que pode trazer como repercussão, né, uma cirrose. E lembrando que a cirrose é um maior fator de risco para câncer próprio do fígado. Então, a gente recomenda fortemente que seja feita a vacinação. Muito bem. A Márcia quer saber, ela teve gordura no fígado, o que que leva? É o estilo de vida, né? Ela está chegando agora. Nós temos diversas causas, né? Entre elas, né, o estilo de vida. Então, o paciente que é sedentário, aquele paciente que tem uma dieta inadequada, o paciente que começa a ganhar peso, que tem um acúmulo de gordura visceral, ele tem uma chance maior de ter gordura no fígado. A gente fala que a causa é multifatorial. Questões genéticas estão envolvidas e também nós temos doenças que facilitam essa ocorrência, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, a dislipidemia, como, por exemplo, a hipertensão, o hipotiroidismo, né? Mas, na verdade, nós temos diversas causas para elas. Muito bem. Deixa eu trazer aqui a Milena do São Jorge. Se a criança não tomar a vacina contra a hepatite, ela corre o risco de ter no futuro? Sim, sim. A partir do momento, e isso não é só para hepatite, a partir do momento que a gente não vacina uma criança para uma determinada doença, ela passa a ter um risco real de ter essa doença. Muito bem. Doutor Maxwell continua com a gente aqui, pode ser, doutor Maxwell? Claro. Porque a gente tem aqui outras dúvidas da turma que está participando de toda a região. Você e hoje a gente fala também sobre doenças do fígado. Eu já vou voltar com o doutor Maxwell Boga, que é cirurgião gastro. Eu tenho aqui uma pessoa, não colocou o nome, mas olha, está com esteatose grau 2, o que pode fazer? E aí ela pergunta, sabe aquela fritadeira elétrica que a maioria das pessoas está usando? Se é aconselhável o uso diário. O que acontece é o seguinte, a gente classifica a esteatose em grau 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave, de acordo com a quantidade estimada de gordura no fígado. Quanto maior o grau, mais grave seria o problema nesse fígado. Grau 2 seria moderado e as medidas são as mesmas, né, independente do grau. Né? A diferença é que ao tempo, a monitorização desse fígado que tem que ser mais de perto. Por falar nisso, ela tem uma amiga nossa, Celira, mora no Luizote, teve dengue há 3 semanas e as plaquetas foram a 32 e o volume do fígado, doutor Maxwell, foi a 811. Ela ficou internada uma semana, foi feito ultrassom, deu gordura no fígado grau 1. Está fazendo regime, caminhada. Quando que ela deve repetir esse exame para saber o volume? Olha, é interessante essa questão que ela traz da dengue. As doenças virais, como é o caso da dengue, elas trazem repercussões sistêmicas e o fígado acaba sendo afetado também. Tá? Pode ter algum grau de hepatite relacionado à dengue, sim. A gente acaba encontrando, muitas vezes somos chamados para avaliar inflamações na vesícula, inflamação no fígado, secundárias à dengue. O que precisa ser feito é tratar, né, a dengue em si. Uma vez passado esse período da dengue, a tendência é que haja a normalização, né, desse problema hepático dela. Muitas perguntas. Olha, nossa amiga teve hepatite C quando tinha 17, está com 55 e sempre acusa em exame. É impossibilitado de ser doador. Pode ter complicações futuras? Ele tem que fazer uma monitorização, a gente não sabe como que foi esse tratamento. Hoje o tratamento para hepatite C ele melhorou muito, tanto em termos de eficácia como com relação a efeitos colaterais, que eram muito comuns no passado. Hoje a gente consegue valores próximos a 90% de cura. Agora, quem é portador de hepatite C, ou seja, tem a forma crônica, que pode acometer até 80% de quem tem hepatite C, ele precisa fazer uma monitorização constante desse fígado, né? Por 2 motivos, tanto pela questão da cirrose, como também pela maior chance de hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Quem tem hepatite B controlada por medicamentos
pode tomar, por exemplo, cerveja? Janaína, que faz a pergunta. O álcool, né, ele tem uma íntima relação, isso é de conhecimento público geral, com o fígado. Então, a gente recomenda que qualquer pessoa que tem algum problema crônico no fígado, como hepatite, seja ela B ou C, que ele evite ao máximo o uso de álcool, porque o álcool, ele é sabidamente hepatotóxico. Muitas perguntas chegando. Tem uma aqui que fala sobre a questão da distribuição do medicamento. Por exemplo, sobre medicamentos para hepatite C que são distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde. Está aguardando 2 anos. Isso dificulta o tratamento também, né? O que Com fazer nesse certeza. caso? Ela tem que procurar as autoridades competentes, né? Primeiro para saber qual foi a medicação prescrita, né? Até hoje no programa foi passado aí essa questão de algumas medicações de alto custo, né? Ela tem que procurar a Secretaria de Saúde e, se for o caso, né, alguma autoridade legal aí para auxiliar ela. Tem uma amiga nossa do Tayamã, diz que quando o fígado tem a possibilidade de inchar. Aliás, são 2 perguntas que tem em relação a isso, Maxwell. Por exemplo, quando bebe, o fígado incha e ela tem muito problema na família, que pessoas que bebem todos os dias. Como eu disse, o álcool tem íntima relação com problemas hepáticos e todo órgão, quando ele está inflamado, ele evolui com o que a gente chama de edema, que é o inchaço. Então, num primeiro momento, quando eu tenho uma hepatite, seja ela por qualquer motivo, uma doença genética, um vírus, medicações ou gordura no fígado ou o próprio álcool, você vai ter um processo inflamatório e esse órgão vai ficar demasiado, inchado. Isso vai acontecer. Se isso não for interrompida, essa agressão, num momento futuro, isso aí vai recrudescer e o órgão vai ficar até menor do que o volume habitual, porque ele é como se ele sofresse uma série de infartos, né, uma série de fibroses, e ele vai diminuindo e perdendo a sua função. A questão de familiar com relação ao álcool, isso realmente existe. E lembrar que existem algumas doenças familiares que acometem o fígado. Então, se você tem muitos casos na família de um determinado problema no fígado, é interessante procurar um especialista. Muito bem. Olha só, a Elaine Isabel de Araxá, acho que ela não viu no começo da nossa conversa, mas a doença no fígado, um dos sintomas pode inchar a barriga, não pode? Pode, por 2 motivos. O próprio órgão pode ficar edemaciado e ficar até palpável, o que normalmente não é comum, tá? E também nós temos como complicação de quadros avançados do fígado a ascite, que é aquela que o pessoal chama popularmente de barriga d'água. Então, existe um acúmulo de líquido no abdômen e isso faz com que a barriga fique bastante aumentada. Em qual caso, por exemplo, algum problema no fígado leva a uma cirurgia, leva a um transplante, doutor Maxwell? Olha, o transplante, ele está indicado, né, basicamente, quando o paciente fica cirrótico. Na verdade, são 2 situações. Quando eles têm uma cirrose, né? E aí esse fígado dele já não mais funciona, é óbvio que ele precisa preencher alguns critérios, e aí o ideal é que esse órgão seja substituído por um transplante, que pode ser de doador vivo ou cadavérico. Outra situação que está muito comum para transplante é alguns cânceres de fígado, né? É óbvio que também precisa obedecer a alguns critérios, mas às vezes o indivíduo evolui, apesar de ter um fígado ainda funcionante, tem um hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado, e se ele preencher alguns critérios, uma das vias de cura é o transplante hepático. Chegou uma pergunta aqui para a gente agora, o excesso de remédios homeopáticos também pode levar a algum problema no fígado? Olha, na verdade, a gente tem muito poucos estudos, né, relacionados à homeopatia, mas qualquer agente externo, né, ele pode ser causa de hepatite. Né? Qualquer coisa que a gente ingira, seja homeopático ou não, ele pode causar algum tipo de hepatite e aí isso ocorrendo ter todas essas consequências como cirrose. Olha só, a gente falou aqui sobre doenças do fígado com o Dr. Maxwell Boga, que é cirurgião gastro. Algumas outras perguntas ficaram aqui. A gente volta a falar depois sobre gordura no fígado, já que é um problema sério, né, Dr. Maxwell? Sério, e que pode causar, inclusive, cirrose. Muito bem. A gente volta numa outra oportunidade com o Dr. Maxwell. Já agradeço imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Obrigada e boa semana, viu? Para nós todos.